Olá pessoal, meu nome é Victor Acioli, sou professor de Química e na aula de hoje nós iremos trabalhar o conteúdo de Química Verde e fontes de energia renovável. Primeiramente, quando nós falamos de fontes de energia renovável, precisamos entender essa palavrinha, renovável. Se tem fonte de energia renovável, nós temos também as fontes de energia não renováveis. Tranquilo? Esse é um conteúdo bastante cobrado nas provas de Enem, pode ser cobrado na área de Química, de Física e até mesmo em Geografia. A primeira fonte de energia que nós iremos falar é energia nuclear. Energia nuclear faz parte das fontes não renováveis. Professor, o que são fontes renováveis e fontes não renováveis? O próprio nome já diz. Fontes renováveis é que você consegue renovar na natureza. A sua matéria-prima é renovável. Fontes de energia não renováveis é que você não consegue renovar com facilidade. A energia nuclear, que é o que nós vamos falar primeiramente, ela faz parte das fontes não renováveis e ela depende do urânio, do enriquecimento do urânio. Tranquilo? O processo de enriquecimento de urânio envolve a fissão nuclear. Esse conteúdo será visto melhor nas aulas de radioatividade. A fissão nuclear, ela libera grande quantidade de calor. E esse calor, ele é aproveitado para movimento de turbina nas usinas nucleares. Você precisa procurar entender vantagens e desvantagens de cada fonte de energia. Vantagem da usina nuclear é que não libera gases estufas. Quem são os gases estufas? CO2, CH4, CFC, tranquilo? E exige uma pequena área para construção. Então, isso é uma vantagem. Não precisa de uma área muito grande, né? Não precisa devastar uma área enorme. E nós também temos uma grande disponibilidade do combustível, que é o urânio. Tranquilo? Desvantagens. O lixo radioativo, a gente sabe, né? A radioatividade é um grande risco, né? Nós corremos grande risco de acidentes nucleares, né? E também eles precisam ser armazenados em locais adequados. Então, as grandes desvantagens da usina nuclear são essas. Além de que a água ela acaba sendo aquecida durante o processo de fissão e, gente, o aquecimento da água tem uma grande consequência, um grande problema, porque elevação de temperatura na água diminui a solubilidade do gás. Diminui o quê? A solubilidade de gás oxigênio na água. Então, os seres vivos precisam de oxigênio. Então, elevação de temperatura, diminuição de oxigênio dissolvido. Essa é uma grande desvantagem. Petróleo, você não pode chegar na prova do Enem sem saber sobre petróleo. O que é petróleo? Petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos, tá? É uma mistura de hidrocarbonetos extraído lá no mar, também tem áreas terrenas, né, terrestres, e ela passa por etapas. Entenda comigo as etapas. O petróleo é extraído, então há a extração do petróleo. O petróleo ele é transportado para onde? Para as refinarias. Nas refinarias vai ser extraído o quê? Os constituintes do petróleo. Então, primeira etapa, extração. Segundo, transporte até as refinarias. E é onde, nas refinarias, que ocorre o quê? A extração de cada constituinte do petróleo, muito utilizado no nosso dia a dia. Tranquilo? E lembra, falou em refinaria, lembra de uma separação de mistura conhecida como destilação fracionada, onde o petróleo é aquecido e vai ser o quê? Extraído em partes, em frações, os constituintes do petróleo, de acordo com a diferença de temperatura. Tranquilo? Então, petróleo é extraído, transportado nas refinarias, né? E durante esse transporte, galera, tem um grande problema, um grande risco, que é o risco de acidentes, né? Então, a gente conhece muito, vê muitos nos jornais, na TV, sobre o derramamento de petróleo.
Então, nós temos até uma chargezinha no slide que ela fala de luto? Não, de petróleo. Então, o derramamento de petróleo ele tem um grande impacto ambiental. Nós temos uma camada negra em cima do mar. Essa camada negra impede a passagem da luz do sol para o mar, né? Impede o quê? Nós não temos passagem de luz, nós não temos fotossíntese. Se não temos fotossíntese, nós temos o quê? Diminuição de oxigênio na água, dissolvido na água, e um excesso de CO2. Então, impactos ambientais do petróleo tem isso. Diminuição de oxigênio dissolvido na água, além da grande contaminação na cadeia alimentar. Tranquilo? E, falou em petróleo, vai ser cobrado de você também a palavra craqueamento. No que consiste o craqueamento? Craqueamento consiste a quebra de moléculas maiores do petróleo em moléculas menores. E esse processo de craqueamento, ele é muito utilizado para poder suprir as necessidades da população. Óleo diesel também é uma fonte não renovável. Carvão, óleo diesel, usina nuclear, petróleo. O óleo diesel, ele também é obtido a partir da destilação fracionada do petróleo, que nós acabamos de falar, né? O óleo diesel ele tem grandes aplicações nos setores da indústria e de carro, né? Nós temos, o carro um carro é diesel, então é um combustível. Desvantagens do uso do diesel. Diesel tem grande quantidade de enxofre. Enxofre forma o que na queimada? Dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre reage com a água da atmosfera e o que? Forma ácido sulfúrico, que contribui grandemente para a chuva ácida. Óleo diesel, como já falamos, ele é não renovável, porque ele provém do petróleo. Carvão é também um combustível não renovável. Uma das grandes desvantagens do carvão é que também tem um alto índice de enxofre. Galera, se o carvão tem um alto índice de enxofre, nós temos o quê? Contribui para a chuva ácida. Tranquilo? Entenda comigo, quanto maior a quantidade de carbono presente no carvão mineral, né, a sua combustão, maior vai ser a energia liberada. Tranquilo? Então, nós falamos de fontes não renováveis e iremos falar agora de biocombustíveis, que fazem parte das fontes renováveis, ou seja, que consegue ser renovado facilmente na natureza. O que são biocombustíveis? Todo combustível oriundo de fontes renováveis orgânicas, derivado da biomassa. Nós temos o bioálcool, o biodiesel e o biogás. Lembrando que não é diesel, é biodiesel. Tranquilo? Então, nós vamos falar de cada um deles a seguir. O etanol, que nós acabamos de falar sobre bioálcool, né? Ele é muito utilizado como combustíveis, como fonte até mesmo de bebidas, né? Entenda comigo, falou em etanol, nós estamos falando de álcool, e ele é produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. Tranquilo? E ela passa por várias etapas até ter de verdade a produção do etanol. Então a cana-de-açúcar passa por diversas etapas até nós termos o etanol como combustível e como bebidas. Nós temos o biodiesel, não é diesel, é biodiesel. É muito importante com que você entenda. O biodiesel ele é extraído, ele vem de óleos vegetais e gordura animal. Óleos vegetais nós temos mamona, soja, girassol. Gordura animal nós temos o sebo bovino ou a gordura suína. Entenda comigo, para ocorrer a produção de biodiesel, ela passa por uma reação orgânica, conhecida como reação de transesterificação. Tranquilo? Professor, o que consiste na reação de transesterificação? É quando um éster, reagindo com um álcool, né, vai formar o biodiesel, que também é outro éster. Então, nós temos um éster, olha aqui, ó, COO, produzido, né, a partir de outro éster, CO2.
Ó, não esqueça da reação de transesterificação, que é a reação para produzir o biodiesel. Tranquilo? O biodiesel, galera, ele libera menos CO2 do que os combustíveis fósseis, então tem uma grande vantagem. Nós temos o biogás, né, constituído principalmente pelo metano. Opa! Um gás estufa? Vamos lá. Biogás constituído por metano, utilizado para abastecer residências, veículos, o setor industrial e até as usinas termoelétricas. Como que se obtém o metano? Através de aterros sanitários, excrementos de animais, né, onde os lixos são depositados. E você precisa também entender que o metano, o gás natural, ele pode ser produzido nos biodigestores. Não esqueça essa palavra. O que acontece nos biodigestores? Nós temos outros resíduos orgânicos, estrume, biomassa, que são restos de vegetais, são levados ao biodigestor e aqui acontece o quê? Uma digestão anaeróbica. O que é uma digestão anaeróbica? Onde as bactérias irão decompor a matéria orgânica na ausência de oxigênio. E essa digestão ela vai produzir fertilizante e combustível. Então, o produto da produção de gás natural nos biodigestores é o quê? Fertilizante e gás combustível. O gás combustível é o biogás. Não esqueça, biodigestores, nós temos a produção de fertilizantes e gás combustível. A prova do Enem gosta muito de trazer para vocês combustíveis, onde vai trabalhar a massa molar e vai trabalhar também a energia liberada em cada queima desse combustível. E ela costuma muito perguntar qual combustível tem maior ou menor impacto ambiental. Analise, olhe para o combustível. Aquele combustível que tiver mais carbono, mais CO2 ele vai liberar para a atmosfera. Aquele combustível que tiver menos carbono, menos CO2 ele vai liberar para a atmosfera. Mais carbono, mais poluente, ou seja, maior impacto ambiental. Menos carbono, menos poluente, menor impacto ambiental. Vamos colocar em prática essa questão, galera? Observa aqui, ela fala do lixo. E ela coloca o lixo na corrente elétrica, né, numa tomada. A charge ilustra a obtenção de energia elétrica a partir do lixo, fonte de um combustível conhecido como... Galera, o metano, ele pode produzir, né, ele vai produzir, ele serve como uma fonte de energia. Tranquilo? Então, é o quê? O metano é constituído de quem? Biogás, né? E o biogás é formado por metano e gás carbônico. Resposta correta, letra D. Tranquilo? A figura representa um processo alternativo para a obtenção do etanol combustível. Etanol é produzido quando? A partir da fermentação da cana-de-açúcar, né? Então, analisando aqui, nós temos primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, quinta etapa. Em qual etapa ocorre a síntese desse combustível? Eu acabei de falar que ocorre na fermentação. Então, a resposta correta, né, na etapa 4, letra D. Galera, não esqueça de você acessar a plataforma Eduque para ter mais acesso a essa aula e outras aulas e o material com a listinha auxiliar da aula de hoje.